A depressão é sempre uma incógnita e as tentativas de apreendê-la na sua totalidade são sempre frustrantes. Ela tem variações extraordinariamente ricas. A fórmula verbal que apreende a depressão ou as fórmulas verbais que apreendem a depressão pela via da patologia, elas estão longe de ser minimamente esclarecedoras ou elucidadoras do fenômeno da depressão. Então, claro que o diagnóstico de depressão é um fenômeno que se apresenta, é um procedimento, melhor dizendo, que se apresenta como tentativa de esclarecimento do fenômeno da depressão, mas ele capta apenas uma parte da multiplicidade das suas manifestações. Claro que, em alguns aspectos, o diagnóstico preciso da depressão pode ter um efeito benéfico na vida da pessoa, principalmente quando realizado por um especialista ou alguém que conhece do assunto. Mas, de toda maneira, isso é apenas uma ponta do iceberg. É apenas as evidências mais salientes do acontecimento depressivo. O diagnóstico ajuda a ressaltar aspectos importantes da depressão, sem, no entanto, abranger todo o seu espectro. Isso quer dizer que a depressão é muito mais do que uma doença. A depressão costuma começar muito tempo antes do seu diagnóstico. São elementos primários, esboços iniciais daquilo que virá a se formar posteriormente com o diagnóstico de depressão. Sem esquecer que a depressão tem uma participação altamente desorganizadora, empobrecedora no funcionamento psíquico. Ela tem uma atuação altamente limitadora da vida mental e da vida da pessoa como um todo, submetendo a pessoa que a vive, que a experimenta, a um regime de restrições severas, sobretudo nos casos mais graves. A depressão, como aliás qualquer quadro de doença mental, planta suas raízes nos primórdios da vida. Evidentemente que nós não temos nenhuma garantia de que esses primeiros sinais poderão vir a desembocar, sinais dos primórdios da vida pode vir a desembocar
num quadro depressivo estabelecido mais adiante, seja na adolescência, seja na idade adulta. Muito embora a gente encontre a depressão como manifestação instalada na vida de crianças. E é curioso que nem toda criança que tem um quadro de depressão na infância se estabelece na vida adulta como tal. Procedimentos, ocorrências, acontecimentos podem ajudar a pessoa a sair do quadro depressivo sem que a gente muitas vezes espera. No entanto, na maior parte das vezes, o que a gente sabe é que um quadro depressivo da depressão, seja na infância, seja na adolescência, é um convite para o aparecimento de depressão agravada, estabelecida na vida adulta. Uma das curiosidades mórbidas da depressão é que o aparecimento da depressão em qualquer época da vida da pessoa se apresenta como um convite à continuidade da depressão, à repetição da depressão posteriormente. Isso quer dizer que no âmbito da vida pessoal, a depressão se apresenta muitas vezes como um elemento sedutor para a continuidade da depressão. Olha que merda. Quase toda depressão tem aspecto saliente. Ela é contrária ao movimento, à circulação, seja circulação de ideias ou movimentação física. Há casos mais graves de depressão que a gente sabe, né? Que a gente tem conhecimento, seja na literatura, seja na nossa clínica, que revelam pessoas que vivem a depressão de um modo tão grave que se encaminham para uma paralisia, para um imobilismo. Como eu disse, a depressão, uma das características da depressão é o seu combate ao movimento. É a evitação nas suas mais diversas gradações, evidentemente, contrária ao movimento. Em alguns casos, o sujeito termina, no caso mais grave, evidentemente, termina se estatelando numa cama e passa um período da sua vida, variável de pessoa a pessoa, variável com a gravidade da pressão, sem sair da cama. Sem dúvida que a depressão é uma presença empobrecedora na vida de qualquer pessoa. E isso, empobrecedora, no sentido mais amplo da palavra. Diminui a produção de ideias, diminui o contato com as pessoas, diminui a convivência, diminui o interesse, né? Diminui, como disse, a movimentação e o sujeito tende à paralisia de amplos setores da sua vida pessoal.
No deprimido, o mundo se torna não familiar. O medo está sempre à espreita e a falta de ambições são elementos, ambições no amplo sentido da palavra, são elementos que conduzem a pessoa ao risco de depressão. Muito embora a presença desses elementos nem sempre conduz necessariamente a pessoa a um quadro mais grave. É uma possibilidade maior, mas nem sempre isso se realiza. Nela, o sujeito, uma das razões que levam o sujeito a se paralisar, a não se manifestar, como eu disse, a transformação do mundo, da vida, do ambiente em que ele se encontra, no mundo ameaçador. Em todo processo de terapia da depressão, esse é um elemento que precisa ser ressaltado e trabalhado, não de modo invasivo, no processo terapêutico. O medo na depressão nem sempre aparece de uma forma evidente, muito embora, em alguns casos, o medo possa se manifestar sob a forma de pânico, quer dizer, um medo agudo, subsidiário, quase sempre, de um quadro depressivo larvar, de um quadro depressivo incipiente ou preliminar, né? Evidente que isso não se manifesta em todas as pessoas. A multiplicidade, a riqueza da experiência humana, a participação de acontecimentos favoráveis na vida de uma pessoa termina desviando-a do risco de agravamento dessas manifestações primárias. Mas em todo quadro depressivo, a gente vai verificar a presença dessa não familiaridade com o mundo, o medo, a falta, a inexistência ou a falta de ambições, de interesse e de vontade. Eu gostaria até de introduzir aqui questões relacionadas a aspectos de determinadas abordagens filosóficas, em particular a filosofia de Nietzsche, quando ele fala da importância da vontade, né, na vida da pessoa. Ora, ele certamente não contava com a existência da depressão na vida das pessoas. Aliás, Nietzsche não tinha a menor noção do funcionamento psíquico
ao desenvolver a sua teoria da supremacia da vontade, ou da vontade viril, do querer ser, ou coisas dessa ordem. Eu diria que, como eu disse, ele apenas não contava, porque não tinha noção, porque não conhecia nada a respeito de aspectos depressivos do funcionamento psíquico. Então, ele entende que exortando as pessoas, que valorizando a presença da vontade na vida das pessoas e na experiência humana, o sujeito daria conta das suas agruras por engano, né? Inclusive, a vontade explícita, o interesse explícito, a realização explícita precisam, para que elas vigorem na vida de todos nós, de administrar esse contato com os elementos que a impedem de se manifestar. Dentre eles, o desdém, o desinteresse, a falta de vontade. A falta de vontade na vida de uma pessoa é muito mais importante, muitas vezes, do que a própria vontade. Onde a vontade não aparece, é porque está presente a falta de vontade. E a falta de vontade é um dos sinais, principalmente quando a falta de vontade se apresenta de uma forma aguda, um dos elementos essenciais do quadro depressivo, ou do quadro que poderá encaminhar o sujeito para a instalação, para a sua instalação numa depressão. Claro que tudo isso que eu estou falando são apenas elementos importantes presentes no fenômeno depressivo, mas é apenas uma parte da complexa situação que envolve o quadro da depressão. Na leitura de Nietzsche, por acaso, a gente pode verificar que não existe a descrição ou apontamento ou a reflexão a respeito de elementos depressivos presentes na vida das pessoas. Porque ele não sabia nada a respeito disso, evidentemente. Ele pôde encantar algumas pessoas, ou uma boa quantidade de pessoas, mas são meras palavras que muitas vezes não se assentam sobre a verdadeira experiência humana, ou seja, sobre aquilo que verdadeiramente vive as pessoas. Então, para todos os efeitos, muito obrigado e espero que isso possa ser entendido pelas pessoas e que sirva de estímulo para a continuidade das nossas reflexões ou das reflexões do ouvinte sobre o problema da depressão. Muito obrigado e até a próxima.